Olá para você que acompanha a Módulo FM, a gente começa mais uma edição do nosso programa Mente Aberta e hoje tendo o imenso prazer de receber Ederson, que já apresenta um programa aqui na Módulo FM e a gente aproveita esse período de fim de ano, padre, para conversar sobre uma retrospectiva 2023. Seja muito bem-vindo, um prazer recebê-lo. Prazer é todo meu, Leide, estar com vocês nesta hora, de participar desse momento que também vamos finalizando o ano. E certamente o que nós temos para celebrar do ano que passou e aquilo que temos de esperança para o ano que chega. Então é uma alegria poder estar e participar com vocês aqui nesse tempo. Você usou um verbo muito interessante e é típico desse momento, que é o celebrar. O que a gente pode celebrar em 2023, Frei? E claro que sempre sob uma perspectiva espiritual, religiosa. Qual que é o balanço espiritual, religioso que você faz de 2023? O balanço que eu faço a partir da espiritualidade e de uma espiritualidade do segmento de Jesus encarnada na realidade é que nós tivemos no Brasil, graças a Deus, um grande avanço no sentido de restabelecimento da democracia, do respeito e da separação dos poderes, de voltar o olhar para as políticas públicas, sobretudo aquelas políticas que dizem respeito às pessoas mais sofridas, carentes, necessitadas, do braço do Estado, para que possam, numa dimensão de justiça e de equidade, alcançar, um bem-estar social. Também vejo como motivo para celebrar nesse ano um quadro que aos poucos estamos superando. Nós chegamos a voltar no Brasil ao mapa da fome. E graças a Deus, com políticas públicas, aí a importância das políticas públicas. Muitas pessoas, centenas de famílias que viviam a realidade da fome, aos poucos já estão saindo dessa realidade da fome. Tanto que a campanha da fraternidade, que é celebrada na Igreja do Brasil durante a Quaresma deste ano, foi sobre a fome. E uma campanha da fraternidade, ela é definida 2 anos antes. Então, o que celebramos aqui em 2023 foi definida em 2021. Para que se construa todo o material de estudo, de reflexão e de projeção sobre a campanha. Tanto que foi um olhar da Igreja de preocupação com relação à questão da fome. E veio a calhar, no início desse ano, com novas políticas, e digo com novas políticas sociais, promovendo assim a autonomia das pessoas. Isso nós temos que celebrar. E temos que celebrar o estar da mulher em diversos segmentos da sociedade, sobretudo em áreas que ainda a mulher ela é pouco vista, pouco acolhida, e, sobretudo, nesse sentido, temos que celebrar que na Igreja tivemos o grande sínodo sobre sinodalidade. Sínodo significa caminhar juntos. É um instrumento da Igreja reativado pelo Papa, hoje São Paulo VI, e que o Papa Francisco deu uma modalidade muito interessante. Era Sínodo dos Bispos. Este sínodo que aconteceu agora no mês de outubro foi o Sínodo dos Bispos, mas também com padres religiosas, religiosos,
e uma centena de mulheres, inclusive com direito a voto, que não tinham, era só os bispos que votavam. Pensando numa igreja em que todo batizado, essa é a nossa cidadania, essa é a nossa carteira de identidade, não é? O batismo, todo batizado seja na igreja acolhido e tenha o seu lugar e a sua autonomia também no dizer a sua responsabilidade diante da evangelização, da presença da igreja no mundo, né? Ainda temos que celebrar a volta do Brasil ao mundo internacional, né? Nós estávamos sendo considerados como párias, né? E o Brasil recobrou nesse primeiro ano de 2023, recobrou um lugar não só de destaque, que sempre teve, mas que naqueles 4 últimos anos havia perdido significativamente. Recobramos um lugar, ou seja, nós somos ali uma voz nesse mundo, né? No planeta, nós somos uma voz com autoridade. E isso é significativo porque é a voz do negro, é a voz do indígena, é a voz do ribeirinho, é a voz do branco, é a voz do Brasil, que nós somos essa miscigenação de raças e culturas, né? Esse encontro. Então, nós estamos voltando a um patamar de respeito. E não só isso, podendo levar ao mundo um olhar diferente de quem vive num terceiro mundo, no sul do planeta, podendo dizer a esse norte do planeta, né, podendo dizer às nações do primeiro mundo, como é que nós vivemos, qual a nossa cultura, nossos valores, também quais são as nossas dificuldades, né, para que a nossa vida seja digna. E o Brasil, e aí nós temos que celebrar, ele volta também como um porta-voz de muitas nações, seja na América Latina, como na África, na Ásia, porta-voz de outras nações que não se sentem representadas no mundo global, né? Que não têm a sua voz. Por isso, nós temos que celebrar isso, porque nós alcançamos novamente, tínhamos perdido, e isso está aí, né, nas reflexões, nos estudos, nos dados, tínhamos perdido essa credibilidade, né? Também, nesse sentido, em termos de igreja, digamos, universal, nós voltamos a ter uma credibilidade, porque a igreja lá fora olha para nós com uma certa esperança e expectativa, sobretudo quando eu digo dos direitos humanos, do direito das minorias, do meio ambiente, de construir relações novas, não é? De pautar a vida com fraternidade, porque esse é o elemento que nos choca muito. Como que a fraternidade, tão característica do povo brasileiro, ela se rompeu. Em 4 anos ela se rompeu. Tem-se um ódio, né, entre as pessoas. Tem inclusive, governador de estado promovendo a separação do Brasil, né, dividir o Brasil para ter outro país que não seja o Centro-Sul, marginalizando o Norte e o Nordeste, para você ver o tanto que o nível que nós chegamos de fragilização das relações humanas. E a busca de costurar essa identidade nacional como um povo só, ela é muito impactante para nós também na igreja.
Tanto que, para o ano que vem, a campanha da fraternidade, que foi pensada há 2 anos, digo sempre isso. 2022, então, né? 2022, ela será sobre fraternidade e amizade social, a partir de um documento do Papa Francisco, chamado de Fratelli Tutti, Somos Todos Irmãos, para promover essa fraternidade entre pessoas, classes, grupos, para a gente voltar à nossa identidade, recuperar algo da nossa identidade enquanto nação. Então nós temos, assim, muitas situações que podemos dizer que são plausíveis de serem celebradas, ainda que estejamos com dificuldades para alguns outros passos, mas nós temos muito que celebrar. E penso que cada ouvinte, cada pessoa que está nos acompanhando, fazer uma reflexão também a partir da sua família, né? A partir do seu ambiente de trabalho. Quantas coisas você tem para celebrar? Celebrar é ter gratidão no coração. E quem é grato, né, tem uma liberdade. A gratidão, ela gera liberdade em nós, porque somos capazes de olhar o outro, de olhar a vida, de olhar os acontecimentos, nessa perspectiva da gratuidade, né? Então nós temos muito que celebrar. Eu acho que chegando ao final do ano, cada um de vocês fazer essa reflexão daquilo que pode ser celebrado, comemorado, agradecer, bendizer. Isso é até um remédio contra a depressão, né? Aquele que é capaz... A gratidão, aquele que é capaz de agradecer, de celebrar, de comemorar, supera sentimentos, né, de depressão, de síndrome de Burnout e outras coisas mais. Padre Ederson, o assunto está muito importante, muito interessante. Eu quero te pedir um breve intervalinho, daqui a pouco a gente volta falando, abordando essa questão da fraternidade. Eu quero que você evolua mais sobre isso, porque a ponto de ser tema da campanha da fraternidade, isso é muito interessante, muito importante para a nossa reflexão. E também sobre a questão da fome aqui na nossa região. Eu queria te pedir um minutinho, a gente volta dentro de instantes. Mente aberta. Mente aberta. Olá para você que acompanha a Módulo FM, o Mente Aberta. A gente volta a conversar com o Padre Ederson Queiroz, falando sobre uma retrospectiva, sobre qualquer aspecto, né, do ano de 2023. Padre Ederson, você estava falando sobre a questão do tema da campanha da fraternidade deste ano, que é escolhido 2 anos antes, sobre a questão da fome. A nossa região é tida como uma região rica. E esse momento agora é extremamente propício para falar sobre isso, porque é um momento de fartura para algumas pessoas, mas não é para todo mundo. Como é que você vivencia a fome aqui em nosso município? Como é que você tem informações sobre? Eu sei que você é uma pessoa que trabalha muito com o social, que procura sempre ajudar, mas o que a gente tem que desmistificar é que a fome existe em nosso município também. A fome existe, ela está aí de fora. Não precisa de você andar muito para encontrar pessoas que ainda vivem numa situação, né, de segurança alimentar muito precária. E isso também se deve não só às políticas públicas que estão sendo implementadas, mas isso tem a dizer também a nós, né? Nós temos uma responsabilidade. Quando eu tenho o que comer, até com fartura, eu tenho uma responsabilidade com aquele que não tem o que comer. Porque o alimento é um direito básico para a pessoa ter uma vida com um mínimo de dignidade. Então essa fala que nós somos uma região rica, de fato somos, e que aqui não há fome, aí eu discordo. Somos uma região rica, mas que aqui nós vamos encontrar situações de pessoas que estão vivendo abaixo do nível de dignidade com relação à alimentação.
Então, nesse Natal, seria tão oportuno e tão bem-vindo a gente estar atento a essas situações de fome. Jesus nasceu em Belém. Belém significa a casa do pão. Se ele nasceu nesse lugar que chama a casa do pão, e ele mesmo se denomina mais tarde, eu sou o pão da vida, para nós que vamos celebrar o Natal, termos esse olhar, não é? Aquelas pessoas que necessitam de uma alimentação. Mas não só agora, porque às vezes a gente faz uma campanha num período e esquecemos. Adote uma família até que ela tenha condições de superar. Adote uma família no sentido de ajudá-la a encontrar um emprego. Adote uma família no sentido de oferecer a um jovem, a uma criança, uma creche ou um estudo profissionalizante. Adote uma família no sentido de estar presente ali, ajudando aquela família na sua organização, na higienização. Seria tão importante isso, porque eu dou uma cesta, pronto, parece que há até um certo desencargo de consciência. E aí eu vejo aqui em Patrocínio tantas pessoas que têm uma condição de vida muito satisfatória. Louvado seja Deus por isso. Agora, eu vejo que ainda não despertamos que isso que você tem, que é até satisfatório ou mais do que satisfatório, muitas vezes fica só para aquela pessoa ou para aquela família. Eu não vejo um movimento até mesmo das empresas, de poder criar bolsas de estudo. Bolsas de estudo para jovens, e adolescentes, crianças, para que elas tenham um futuro também garantido. Então, se você pode dar uma bolsa de estudo, se você pode abrir uma porta, é um caminho também de superação da fome. Enquanto a gente dá um suporte com a alimentação, outras portas vão sendo abertas para que, num futuro não muito longínquo, aquela família possa se sustentar com o fruto do próprio trabalho, dos membros da família. Então tem muitas coisas que nós podemos fazer, muitas. A gente tem que colocar a imaginação a funcionar. E o coração também. E o coração, porque quando juntam imaginação e coração, isso chega nas mãos. E aí nós começamos a espalhar isso que veio na imaginação, que desceu para o coração, chegou às mãos, a gente começa a espalhar isso na sociedade que a gente está vivendo. Padre Ederson, eu estava lendo sobre uma pessoa muito caridosa no Brasil, e ela dizendo assim que muitas vezes quando você vai fazer uma doação para uma pessoa, para um pedinte na rua, muitas vezes, claro, além do alimento, aquilo que você pode dar para a pessoa, essa pessoa quer que você olhe para ela, que você enxergue ela. Porque muitas vezes, e é natural que a pessoa se sinta constrangida também, porque você vê o outro em situação de miséria, é muito difícil. Mas se é difícil para você que está olhando, imagina para quem está passando pela situação de miséria. Então eu queria um comentário seu sobre essa necessidade do olhar para a pessoa, olhar e ver que não é igual a você. O Papa Francisco, ele conta uma história de quando ele era arcebispo de Buenos Aires, que uma senhora dizia a ele, ele perguntou a essa senhora, que fez uma confissão até muito santa, mas aí ele perguntou, a senhora dá esmola, dá de comer às pessoas? Sim, dou, falou com muita alegria. Quando a senhora dá essa esmola, a senhora olha nos olhos da pessoa? Aí ela já ficou atrapalhada. Quando a senhora dá esmola e olhando nos olhos da pessoa, a senhora pergunta o nome da pessoa?
Quando a senhora dá esmola, que olha na pessoa, pergunta o nome dela, a senhora estende a mão e dá um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite, ou fique com Deus. E aí ela ficou mais atrapalhada ainda, para dizer dessa necessidade que as pessoas têm de olhar no outro, de perguntar, né, ao outro de que é mesmo que ele precisa, de que é mesmo que ele tem fome, ou de outra situação, conversar com a pessoa, de onde ela é, o que ela faz, conversar, contar uma história. E de tocar na pessoa. Às vezes nós temos medo de tocar na pessoa. E aí o Papa lembra que quando nós tocamos num pobre, num miserável, nós estamos tocando na carne de Cristo. Né? Eles têm o poder de nos gratificar com a graça do Cristo. Então, para nós, temos essa oportunidade quase que sempre, né, de tocarmos na carne do Cristo, não só na Eucaristia, lendo a Bíblia, mas também tocando. Né? E aquele toque, se vai fazer bem àquela pessoa que se sente marginalizada, o resto, o lixo, vai nos fazer um bem enorme, porque o pobre tem a graça. Conforme o Evangelho de Mateus, capítulo 25, estive com fome, estive preso, estive doente, estive nu. O pobre, ele tem a graça de nos transmitir o próprio Cristo, sem que até ele o saiba. Ele não sabe, mas ele está nos transmitindo, porque Jesus aqui diz: toda vez que fizestes isso ao menor dos meus irmãos, a mim o fizestes. Então, minha gente, nesse tempo do Natal, nós temos muitas possibilidades de tocar na carne de Jesus. Esse Jesus que celebramos no Natal, nascido de Maria, mas ele está aí, viu? Muito presente em muitas realidades e podemos tocá-lo. E saibam que esse toque vai curar muitas feridas de sofrimentos que trazemos no nosso próprio coração. Padre Ederson, eu queria, para encerrar de minha parte, uma mensagem sua sobre a necessidade e a importância da fraternidade nesse final de ano e no ano que começa também. Então, a fraternidade, ver o outro como irmão, como irmã, sentir que o outro, nós somos todos iguais. Afinal, o que nós carregamos que nos faz ser diferente dos outros? A pele é muito pouco, o cabelo é muito pouco, né? A condição social, isso é muito pouco, mas nós carregamos algo que é muito importante. Todos nós, todos somos filhos e filhas de Deus, nascemos do mesmo ato criador, nascemos com a expressão do amor de Deus. Então, acho que é chegada a hora de refazermos os laços de amizade, de carinho, de fraternidade com as pessoas. Já chegou a hora de rompermos essa teia que foi criada aí no Brasil, de intolerância, de repugnância, de ódio, não é? Qualquer coisa agredir pessoa. Não, sejamos civilizados, recobrando esse pensamento, e mais do que pensamento, esse sentimento, e mais do que sentimento, esta certeza. Todos nós, todos, nascemos do ato criador de Deus. Diz São João, ele nos amou tanto que nos deu o seu Filho. Então, vivamos no amor, porque isso é que vai dar significado e sentido à nossa vida. Padre Ederson, muito obrigada por essa ótima entrevista aqui. Eu sempre fico muito emocionada. A gente sabe da sua vivência com relação a Jesus. Um Feliz Natal para você, para sua família, e que a gente possa ter um 2024 com muita paz e saúde. Eu também agradeço a Módulo, não só esse programa aqui nessa manhã, esse meio-dia, mas também essa possibilidade que eu tenho, através da Módulo,
de levar o evangelho do dia a tantas pessoas, a tantos grupos, né? A tantas famílias. Volta e meia eu encontro alguém agradecendo por ouvir o evangelho da manhã, a cada manhã. E agradeço muito esta oportunidade, desejo a você, Leide, ao Manuel e todos os irmãos e irmãs, não digo funcionários, né, mas aqui nós formamos uma família da Rádio Módulo, e aos ouvintes, a causa maior desta emissora, um feliz e santo Natal e um ano novo com desejo profundo de sermos construtores de fraternidade. Assim seja. Amém. Muito obrigada. Esse foi o padre Ederson Queiroz conversando com a gente aqui no Mente Aberta. Tenham todos um ótimo fim de semana e até a próxima sexta. Você ouviu na Módulo FM Mente Aberta. Mente Aberta. De volta na próxima sexta-feira. Até lá. Oferecimento Andap Autopeças, Unicep, Rações Saborosa e Sicredi, a primeira instituição financeira cooperativa do Brasil.